Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra. E o quê? Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Amém, irmãos. Que isso não seja apenas uma canção, mas seja uma realidade em nossa vida. Abra sua Bíblia, como a gente está na época natalina, vésperas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, o verso 7. A gente vai estar utilizando esse texto para falar sobre um tema: abra a porta. Que diz assim o texto de Lucas 2, 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Agora essa frase. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Vou repetir. Não havia lugar para eles. Pode sentar, irmãos. Como eu falei, o tema do que Cristo colocou em meu coração foi: abra a porta. Nesse versículo, nós vimos que as portas estavam fechadas, as casas estavam ocupadas. Repare isso espiritualmente. Não abriram a porta para Jesus nascer. Não abriram a porta para Jesus nascer. Eu vou falar sobre esse tema de abrir a porta, começando com Lucas, mas eu quero falar sobre um tema chamado os 3 tempos da salvação. Eu e o pastor Giliardi, quando a gente começou a fazer a conversa bíblica, esse foi o primeiro tema que a gente abordou. Os 3 tempos da salvação. Como assim? É que a salvação, a gente tem que olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Quer ver só? Cristo. Em relação a Cristo e a salvação, olhe para a sua morte, passado, olhe para a sua vida dentro de nós e olhe para o futuro, para a sua vinda. A morte no passado, a vida dele através do Espírito Santo dentro de nós e o nosso olhar para a sua vinda, futuro. Em relação ao pecado, esses 3 tempos é o seguinte: nós fomos no passado, através da morte de Cristo, libertos da condenação do pecado. Agora, no presente, nós somos libertos do poder do pecado. E no futuro, não muito distante, nós seremos libertos da presença do pecado. O pecado não mais habitará em nós. Libertos da condenação no passado, libertos do poder no presente e libertos da presença do pecado no futuro. Em relação a como a Bíblia chama essas doutrinas: passado, justificação; presente, santificação; futuro, glorificação. Como assim? No homem, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece no nosso espírito? O nosso espírito é regenerado, nós somos justificados. O castigo que nós merecíamos caiu sobre Jesus. E a justiça que Cristo tinha, colocou sobre nós. Através da sua morte, ele nos proporcionou isso. Agora, no presente momento, o que acontece? Acabou? Fomos justificados, não precisa mais nada? Não. Agora há um processo diário de santificação. A cada dia nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. Mas esse processo vai ter um fim quando? Quando dos céus se manifestar o Filho do Homem. Então o nosso corpo será glorificado. Hoje você olha no espelho, você vê esse seu cabelinho branco, você vê essas suas rugas, você vê que você está cada vez menos jovem. Mas haverá um dia que, quando Cristo voltar, você terá um corpo glorificado.
adeus doença, adeus fraqueza, adeus morte, novos céus e nova terra. Mas o que tem a ver esses 3 tempos da salvação com abrir a porta? O que tem a ver esses 3 tempos da salvação com o Natal, que a gente citou no começo? Tem uma passagem, eu estava estudando sobre a segunda vinda de Cristo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 8, que diz o seguinte, eu vou abrir aqui, eu estava olhando no grego, na língua original em que esse texto foi escrito. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Vai ter uma chave aqui para nós, que diz o seguinte, eu vou ler um pouquinho antes. E a vós que sois atribulados, falando para a igreja, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, Deus do céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E agora, preste atenção na frase que eu vou falar agora. E dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão castigo eterno. A frase que me chamou a atenção foi essa: não obedecem o evangelho. Eu fui pesquisar o que significa a palavra obedecer no original, e eu me surpreendi. Qual é o texto que a gente leu no começo sobre abrir a porta, né? O que significa a palavra obedecer? Que eles não obedecem ao evangelho. Eles não receberam a boa notícia. Jesus Cristo nasceu para morrer e nos salvar, né? Olha o que significa a palavra obedecer. No grego é upakou. Significa ouvir, escutar. Agora, essa é importante. Se você gravar isso, você vai entender a mensagem. O que significa a palavra obedecer no original? De alguém que ao toque da porta vem ver quem é. Obedecer é alguém que escutou e vem ver quem é. Responsabilidade do porteiro. Então, obedecer nesse texto aqui significa o quê? Abrir a porta. O que a gente viu no primeiro texto? José e Maria. Posso entrar para que Jesus venha nascer dentro dessa casa? Está ocupado. Vamos partir daqui. A gente vai ver os 3 tempos da salvação e o abrir a porta. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. A casa estava lotada, não havia lugar para Jesus nascer. Teologicamente, o que é Jesus nascer no nosso coração? Novo nascimento, regeneração. Mas para que ele venha nascer, é necessário a gente o quê? Abrir a porta do nosso coração. Mas porque muitas vezes nós não abrimos a porta do nosso coração? Porque ele está ocupado. Não, Jesus. Não vou deixar você entrar. A gente acabou de cantar, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Isso é verdade ou apenas mais uma canção? Eu costumo dizer que o momento em que a gente mais mente são os louvores. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Pegou corona. Deus, tu não me ama, tu começa a murmurar. Mas na hora do louvor, ainda que a figueira, tá faltando arroz, esse Deus não cuida de mim. O louvor é um dos momentos em que a gente mais mente, infelizmente. Então, que quando a gente louve, não seja apenas de palavras, mas que a gente traga essas palavras para a nossa realidade. Imagina a cena, Natal chegando, né? José, Maria, 9 meses, aquele barrigão, e de porta em porta, procurando um lugar para entrar, para que Jesus nascesse. Abre a porta, e todos não têm lugar.
está ocupado. Onde Jesus nasceu? Ele teve que nascer numa manjedoura, num coxo, onde é utilizado para alimentar os animais. Sabe por que muitas pessoas, quando Jesus bate a porta não é aberta? Porque está lotado do eu. Eu não quero saber de Deus, eu quero saber da minha vontade, dos meus pensamentos, dos meus planos, dos meus desejos. E como está ocupado disso, não abrem a porta e não dão lugar para Jesus entrar. Com o que temos ocupado o coração? Irmãos, a nossa geração é a geração de Gênesis 1 e 2. Como assim? Essa geração está como o mundo antes do haja luz. Como é que estava o mundo antes de Deus dizer haja luz? Vazio e sem forma. Essa é a nossa geração. Vazia de Deus e sem forma. O que significa forma? Por que um garfo tem aquelas três partes? E por que uma colher é diferente de um garfo? Porque a forma determina o propósito. Você não toma sopa com garfo, você toma sopa com uma colher. Uma geração vazia, sem Deus e sem saber, sem conhecer o seu propósito. Porque Deus nos criou, Ele fez esse corpo como se fosse um vaso para habitar, para morar, fazer residência nessa casa. Amém? Abra a porta. Novo nascimento, primeira fase dos 3 tempos da salvação. Mas agora há um texto que todo mundo conhece. Quem não conhece esse texto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha, primeira coisa que a gente viu lá foi Maria e José querendo para que Jesus nascesse. Mas agora Jesus não está tratando aqui com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. O contexto aqui, por mais surpreendente que possa parecer, Jesus está falando com crentes. Jesus está falando com uma igreja, Laodiceia. Uma igreja que não é nem quente e nem fria, uma igreja que é morna. Uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Uma igreja que não tem Jesus dentro. Jesus está lá, batendo a porta, chamando a comunhão. Mas eles, não, fica aí, Jesus, eu quero saber dos meus planos, dos meus desejos. Eis que estou à porta e bato. O primeiro, a gente falou sobre regeneração. Agora a gente vê que o processo é de santificação. Jesus está chamando alguém para ter comunhão. E o que me chama a diferença? O que chama a atenção aqui? Aqui tem a diferença entre religião e evangelho. O que é religião? Religião é a tentativa frustrada do homem de tentar se reconectar a Deus através das suas obras. Essa é a religião, a tentativa frustrada do homem de chegar até Deus. O homem indo até Deus. O que é o evangelho? O oposto. É Deus vindo ao encontro do homem. Veja, é Jesus que está indo até a porta e batendo. É Jesus que toma a iniciativa. Porque se Jesus não tomar a iniciativa, nós vivemos cegos, vivemos nos nossos pecados. Mas graças a Deus, Jesus vem e toma a iniciativa. É Ele que bate a porta. Mas não basta apenas Ele tomar uma iniciativa. Existe a responsabilidade do porteiro. O que é obedecer? Ouvir e abrir a porta. Isso é obedecer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E responsabilidade nossa é abrir a porta.
Cristo, Ele está batendo nas nossas portas para que a gente venha ter comunhão com Ele. Ele já entrou em nós. Já nós que cremos nele, já nascemos de novo. Mas, irmãos, o dia a dia, os anos de crente, vão acumulando coisas aqui dentro, que nós vamos empurrando a nossa comunhão com Jesus para fora. E Ele vem nos chamar. Eis que estou à porta, ouça a minha voz, abra o seu coração. Olha que interessante. Por que que Jesus está do lado de fora na igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é uma igreja orgulhosa. Ela não sente falta de nada. Ela se acha próspera, ela se acha rica. Todo aquele que se exalta, todo aquele que se orgulha, ele vai rejeitar a Cristo. Ele se acha autossuficiente. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque, na maioria das vezes, o rico não possui necessidade. Então, eu não tenho necessidade de orar pelo pão. Eu não tenho necessidade de orar pelo meu trabalho. Então, eu não preciso de Deus. Então, ele deixa Deus do lado de fora. E foi essa prosperidade de Laodiceia que fez com que Jesus ficasse do lado de fora. Ela estava mais preocupada com as riquezas temporais do que as bênçãos eternas, a arrogância espiritual. Mas é interessante que Jesus tem uma solução para ela. Jesus vai discipliná-la. Eles continuam sendo crentes. Jesus está a ponto de vomitá-la, porque é morna. Alguém já tomou uma água morna, como ela é da ânsia? Jesus está a ponto de vomitá-la, mas ele não quer isso. Ele quer o quê? Trazê-los para perto. E agora, olha o que Jesus faz com essa igreja e faz com você. Sempre, quando nós estamos ocupados, soberbos, a nossa casa aqui dentro cheia, Jesus ele tem uma estratégia para lidar com cada um de nós. Oséias, capítulo 2, o verso 14, ele vai usar uma estratégia. Eis que a atrairei ao deserto, para lhe falar ao coração. Quando o nosso coração está duro, quando o nosso coração está de pedra, vou amolecer. Vou mandar uma prova para ele. Vou mandar uma tribulação para ela. Vou mandar uma doença. Vou fazer faltar as coisas. Porque aí sim, ela vai me buscar, ele vai me procurar. Então, essa disciplina de Deus não é para o nosso mal. Essa disciplina de Deus é para que a gente volte a ter comunhão com Ele. Como está, irmão, a sua casa? Como é que está a sua alma? O lugar onde Jesus Cristo habita. Lembra de João 14? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se você guardar os meus mandamentos, viremos o meu pai e ele, faremos em você morada, habitação. Existe um pastor chamado Cláudio Duarte, eu estava assistindo uma pregação dele, e ele disse que quando a gente vai pecar, o que a gente faz? A gente faz a seguinte estratégia. A gente vai pecar, a gente olha para um lado, vê se não tem ninguém, olha para o outro. Mas ele disse assim, quando a gente fosse pecar, a gente tinha que fazer o seguinte, lembrar que Deus vê todas as coisas. Mas eu vou mais além. Quando a gente for pecar, lembre-se que existe alguém morando dentro de você. E a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo, no qual fostes selados. Como é que está a tua casa? Será que Jesus tem acesso a todos os cômodos? Será que Jesus tem acesso? Jesus entrou, ok, ele está dentro de você. Aí como é que está a tua sala? Mas no cantinho lá das finanças ele não pode entrar. Jesus, essa porta aqui está fechada para você, essa aqui ninguém mexe. Senhor, nessa área sexual aqui o Senhor não pode mexer, porta fechada. Nessa área aqui dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu quero continuar fechada, Senhor. Eu não quero perdoar aquela pessoa, eu não quero que o Senhor venha entrar aqui e venha me mudar.
como está a nossa casa. Jesus tem acesso a todos os compartimentos? Ou você tem fechado algumas portas? Ó Senhor, até aqui o Senhor pode entrar, mas essa porta aqui, esse quartinho da bagunça, quem não tem um quartinho da bagunça em casa? Onde vai jogando, escondendo as coisas. Irmãos, nós precisamos fazer uma faxina. Nós precisamos fazer uma limpeza aqui dentro, porque Cristo habita aqui. E como é que a gente faz uma faxina? Limpa essa casa. Usando água. E essa água é a palavra. João 17, vai dizer, capítulo 17, verso 17, vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. É a palavra que vai ser usada para nos limpar, para nos santificar. Quem conhece o Provérbios 28, 13, bem famoso, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Repare, nós vemos aqui duas pessoas, uma mesma atitude, duas pessoas cometeram a mesma coisa, elas pecaram, mas a atitude em relação ao pecado das duas foi diferente. As duas pecaram, mas a atitude em relação ao pecado foi diferente. A primeira pecou, mas o que ela fez? Fechou a porta. Aqui o Senhor não pode entrar. Aqui eu vou esconder. O Senhor não pode ver o que eu estou fazendo. Aqui ninguém vai ver. Mas o outro, o que ele fez? Senhor, eu pequei. Limpa, me purifica. Limpa a minha casa, eu sei que eu errei. Os dois pecaram, mas cada um teve uma atitude. Um encobriu, o outro mostrou. O que acontece com quem encobriu? Nunca prosperará. Irmãos, nem tudo que acontece de ruim com a gente significa que a nossa comunhão com Deus está errada. José, por exemplo, a gente vê a história dele, parece que estava indo para trás, dando tudo errado, mas não. José não tinha pecado e Deus estava o quê? Preparando ele para assumir o governo do Egito. Mas às vezes, irmãos, as coisas na nossa vida não prosperam porque a nossa casa está suja. Porque tem uma coisinha lá dentro que ainda não foi limpa. Então que a gente faça como o segundo. Não encubra, não feche a porta. Antes, confesse, mas não é só confessar, e deixe, abandone. Amém? Continuando a questão da nossa casa interior, Romanos 12, capítulo 1, versos 2, eu gosto muito, que diz assim, ó. Primeiro Paulo vai falar sobre todos pecaram, mas existe a justificação, a santificação, quando Jesus voltar haverá a glorificação. Aí depois dele falar toda a obra da cruz, ele diz o seguinte: vocês entenderam a teoria? Vamos para a prática? Ele diz agora assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Qual compaixão? A compaixão que foi apresentada nos capítulos anteriores, que através da justificação nós somos livres da ira vindoura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que o quê? Apresenteis os vossos, a nossa casa. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Vosso culto racional. A gente acha que culto é bater o ponto terça, quinta e domingo. Não, você entendeu errado. Culto é uma vida que agrada a Deus. Se você olhar no Antigo Testamento, através dos profetas, quantas vezes Deus falou: eu repulso as suas festas, luas novas, as suas liras, as suas harpas. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo certinho no culto. Eles vinham para o culto, dizimavam. Mas lá fora, a vida deles não era uma vida que agradava a Deus. Não era uma vida de justiça, era uma vida de aparências. E quando Jesus chega, não é diferente. Você vai ver
que quem deu mais trabalho para Jesus não foram os pecadores. Quem deu mais trabalho para Jesus foram os religiosos, os fariseus, saduceus. Jesus vai chamar eles de quê? Sepulcros caiados. Sepulcro, o que é? É um túmulo. Caiado, o que é? Pintado de cal, branco. Quando você olha um túmulo, que coisa linda, branquinho, cheio de flores. Mas o que tem dentro? Podridão. É isso que ele está falando para eles. Vocês vêm para o culto, todo bonitinho, vêm com uniforme, gravata, terninho. Mas e a vida de vocês lá fora? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu marido? Qual o seu relacionamento com seu filho? Como você é como empregado? Como você é como patrão? Esse é o verdadeiro culto a Deus, um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. O que as suas mãos estão fazendo? Para onde os seus pés estão indo? O que o seu coração tem desejado? O que os seus olhos têm observado? Um culto racional é uma vida que agrada a Deus. E ele continua: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, a sua casa, como um culto racional. E ele diz mais o seguinte: e não, quem lembra? Vos conformeis com esse século, com esse mundo, com essa era. Antes, sede o quê? Transformados pela o quê? Renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo o seguinte: quando você muda aqui, você muda por fora. Quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua maneira de viver. Eu gosto muito de uma frase, eu repito elas várias vezes, os irmãos já devem ter visto eu falar, que diz o seguinte: vigie os seus pensamentos, porque os seus pensamentos se tornarão as suas palavras. Vigie as suas palavras, porque as suas palavras se tornarão as suas atitudes. Vigie as suas atitudes, porque elas se tornarão o seu caráter. E o seu caráter irá determinar aonde você vai passar a eternidade. Amém, irmãos? Você tem aberto os cômodos da sua casa para Jesus fazer uma faxina? Ou você ainda tem guardado alguma coisa? Confesse, abra, traga para a luz, irmãos. O que nós temos que fazer? Eu gosto muito de uma passagem lá em Juízes sobre Gideão. O que Gideão fez? Destruiu um altar de Baal e no mesmo lugar levantou um altar para Deus. Destruiu um altar de Baal e no mesmo local onde tinha o altar de Baal, ele construiu um altar para Deus. Não entendi, irmãos. Paulo, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que trocar o nosso guarda-roupa. Se despojar do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Aquele que antes roubava, altar de Baal, quebra esse altar de Baal e agora edifica um altar para Deus. Agora eu não vou mais roubar, agora eu vou trabalhar e com o meu trabalho eu vou ajudar os outros. Aquele que mentia, não, aquele que mentia agora não, agora eu vou falar a verdade, principalmente a verdade das Escrituras. Então, se tem alguma coisa, irmãos, na sua casa, que está atrapalhando a tua comunhão com o Senhor, destrói. E no mesmo lugar, edifica algo para Deus. Amém? O que a gente viu até aqui? Abra a porta para Jesus fazer uma limpeza. No primeiro versículo lá de Lucas, sobre novo nascimento, primeira fase da salvação, nós vimos abrindo para Jesus nascer, novo nascimento. No segundo ponto, a gente viu sobre a santificação. Uma igreja, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que tem ouvidos, abra, eu entrarei e cearei com ele. Aproveite esse momento, irmãos. Aproveite enquanto Jesus está batendo na porta do seu coração. Salvação no passado, Jesus morreu por nós. Salvação no presente,
o seu Espírito Santo fazendo a habitação, fazendo a limpeza. Mas no futuro, o que vai acontecer? O quadro vai inverter. Hoje, Jesus está batendo a porta. Mas quando Jesus voltar, aqueles que não tiveram a sua casa limpa, vão bater. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Quem conhece a história das 10 virgens? E tendo elas ido comprado o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ei, quantas vezes eu bati no coração de vocês, deixa eu ter comunhão com vocês. Quantas vezes pregadores vieram aqui e falaram para você, arrependa-se, converta-se, mude, seja um melhor marido, seja uma melhor esposa, seja um melhor pai, seja um melhor filho. Quantas vezes eu bati? Eu fui longânimo com vocês, mas agora a porta se fechou. Chegaram elas, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Meu Deus, irmãos. Eu vi um texto parecido com esse, lá em Lucas 13, que fala sobre a porta estreita. A porta, depois de 2000 anos, ela não passou por reforma, ela continua estreita. Muitas pessoas estão querendo alargar ela, mas a porta continua estreita. Olha o que diz. Lucas 13, a gente vai ler um pouquinho, o verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Será que vai ser muita gente que vai ser salvo? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bateres a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós temos comido e bebido na tua presença. Eu fui para os cultos, eu me alimentei. E tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas entrando pela porta, entrando no reino, mas vós do lado de fora, vós sendo lançados fora. A mesma ideia que consta lá em Mateus 25. O que me chama a atenção da porta estreita? Eu não sei se essa é a interpretação correta, mas o que eu vejo? A porta é estreita. Imagine, alguém já viu o filme O Peregrino? Quando ele carrega um mochilão atrás das costas? Imagine aqui, irmão, atrás de mim uma mochila gigante. E a porta é estreita. Essa mochila gigante são os meus pecados. Eu não consigo passar. A porta é estreita, eu não consigo. Os meus pecados impedem que eu passe por essa porta. Mas quando eu confesso, quando eu abandono, através de Cristo Jesus, o que eu faço? Eu entro pela porta estreita. Mas também tem uma outra coisa que nos impede de entrar por essa porta estreita, que eu acredito que seja as boas obras, no sentido de achar que você é salvo pelo que você faz.
aqui tá minhas boas obras, eu vou entrar. Nenhuma obra nossa pode nos levar ao reino de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: somos salvos não pelos nossos feitos, mas pelo sacrifício de Cristo por nossos defeitos. Então, para entrar na porta estreita, abandone o pecado. Para entrar na porta estreita, abandone o legalismo, achando que você é salvo pelas suas boas obras. Não, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já pensou a gente chegar lá no reino dos céus e dizer, eu estou aqui porque eu fiz isso? Não, não, não. O cântico lá em Apocalipse é, digno é o Cordeiro, que morreu e comprou para Deus povos, pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. É pela obra de Cristo e não pelas nossas obras. As virgens bateram, não vos conheço. Eu lembrei também de uma passagem que está lá em Mateus 7, 21, 23, que diz o seguinte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, atravessará a porta do reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia da vinda de Cristo: Senhor, Senhor, a gente não profetizou em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? O que Cristo vai dizer para eles? Então lhes direi abertamente: o quê? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essa palavra me chamou a atenção. Eu fui pesquisar. Nunca vos conheci. Para um pouquinho. Quem está falando? Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. Se Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Apocalipse, capítulo 5, vai mostrar um cordeiro. Não sei se os irmãos lembram dessa cena. Um cordeiro como que sendo morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos espalhados por toda a terra. A gente imaginando isso, que visão estranha, um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, mas tudo isso são símbolos para nos ensinar uma realidade. O que significa o 7 na Bíblia? Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. No 7º estava o quê? Perfeito, completo, estava totalmente acabada a obra. Então, 7 na Bíblia vai ter um número de totalidade. 7. Ele tinha o quê? 7 o quê? Chifres. Hoje, para nós, o chifre é algo estranho. Mas, naquela época, o chifre ele tinha um simbolismo. Que simbolismo era esse? Onde está a força do animal? Onde está a força do touro? No seu chifre. Então, chifre, os vikings, você deve lembrar, eles usavam aqueles chapéus com galhos, com chifres. O que significa chifre, então? Força, poder. Você vai ver que ele também tem 7 olhos. O que significa olhos na Bíblia? Olhos é conhecimento. Porque se eu estiver cego, eu não conheço. Então, olhos na Bíblia fala de conhecimento. Então, repare. Um cordeiro com 7 chifres, 7 e 7 espíritos. O que é espírito? Espírito é a presença de Deus que está em toda a terra. Então, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo tem 7 chifres, ou seja, 7 força, 7 poder. Todo o poder. Qual é o teu problema? Não interessa. Jesus Cristo tem todo o poder para resolvê-lo. Ele tem 7 olhos. Ele conhece todas as coisas. Ele tem 7 espíritos espalhados sobre a terra. Ele está em todos os lugares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Cordeiro, que também é pastor, está comigo. Então Jesus Cristo, ele é todo onisciente, onipresente, onipotente. Agora volta para essa frase. Nunca vos conheci. Como assim?
se Jesus conhece todas as coisas, por que aqui diz, nunca vos conheci? Porque conhecer aqui, irmãos, vai muito a mais além do que informação. O que diz? Apartai-vos de mim, vós que praticais, não é cometeu. Existe uma diferença entre cometer e praticar. O que é uma pessoa que pratica um esporte? É aquilo que faz continuamente. Então não é aquele que cometeu um pecado, mas aquele que pratica o pecado. Ele comete o quê? Iniquidade. Iniquidade é quebra da lei. Jesus vai dizer o seguinte: nunca vos conheci, por quê? Porque vocês praticam iniquidade. O que é conhecer na Bíblia? Quero que os irmãos me respondam. Adão conheceu a Eva e gerou Caim. O que é conhecimento? Relacionamento íntimo. Intimidade. Conhecer a Deus não é saber de Gênesis a Apocalipse. Você entendeu errado. Conhecer a Deus é ter um relacionamento íntimo com Ele. E como nós demonstramos que temos um relacionamento íntimo com Ele? Guardando os seus mandamentos. Aquele que me conhece, guarda os meus mandamentos. Por que eles não conhecem Jesus? Porque eles não guardam os mandamentos. Eles praticam iniquidade. Eles usam a sua casa para pecar. Eles não usam a sua casa para glorificar a Deus. Abra a sua porta para que Jesus venha a nascer no seu coração. Abra a sua porta para que vocês venham ter um relacionamento íntimo. O que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele. O que é cear, irmãos? Quem você convida para jantar na sua casa? Aquele que você tem intimidade. Jesus está nos chamando para ter um relacionamento. Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Aqueles que têm um relacionamento, aqueles que estão dentro da arca, quando vier o dilúvio, estarão seguros. Mas aqueles que estão fora da arca, baterão e serão lançados. Jesus não vai abrir a porta e serão lançados fora. Eu queria pedir para a Jana já preparar um louvor, já estou chegando. Preparando. Irmãos, tem um quadro muito famoso que é Jesus. O nome desse quadro se chama A Luz do Mundo. Quem pintou ele foi um artista chamado Roman Hunt. Ele pintou um quadro onde Jesus está numa porta de madeira, batendo na porta. E quando ele foi expor esse quadro, ele recebeu algumas críticas. Ele disse, olha, ele fez um quadro sobre aquela passagem, eis que estou à porta e bato. E quando as pessoas olharam, ele disse, olha, o desenho está muito lindo. Coisa mais linda mesmo. Só que ele tem um problema esse desenho. Está faltando algo ali. Faltando algo? Como assim? A porta está sem maçaneta. Aí o autor disse, não está errado. Está certo. Porque a porta do coração só se abre por dentro. Cristo, ele toma a iniciativa na salvação. Se ele não tomasse, nós estaríamos perdidos. Mas é ele que toma a iniciativa de bater a nossa porta. Mas sobre nós está incumbida a responsabilidade de abrir o nosso coração. Para que ele entre dentro de nós e faça as mudanças que são necessárias. Então, que Cristo venha ter acesso a todos os cômodos do nosso interior. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé e adorar o Senhor. Que nós vimos os 3 tempos da salvação e o abrir a porta. Quando Jesus era um menino lá em Belém, abre a porta para que Jesus venha nascer, novo nascimento.
Depois a gente viu a santificação, a igreja, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Abra, para que a gente venha ter um relacionamento cada vez mais íntimo. E no final, o que aconteceu? Aqueles que tiveram um relacionamento, Jesus disse, entra para o gozo do seu Senhor. Mas aqueles que rejeitaram esse momento em que Cristo está nos chamando, a porta foi fechada. Quem é você? Quem sou eu nessa história? Você é aquele que abriu a porta para que Cristo fizesse mudanças? Ou você tem encobrido e vivido uma vida que não agrada a Deus? Que a gente possa escancarar, abrir todo o nosso coração e fazer como diz esse louvor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito Amado Deus de e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. E nós queremos, nós desejamos, Senhor, abrir o nosso coração para que o Senhor venha fazer uma limpeza através da Sua palavra, Senhor. Que todos os cantos da nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, Senhor, venham ser conformadas à Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, nós te imploramos, Senhor. Muda, Senhor, muda o nosso caráter. Nos ajuda, Pai, para que nós venhamos ser cada vez mais parecidos contigo, para a glória do Teu nome, Pai. É isso que nós pedimos para a Tua igreja, para o Teu povo escolhido. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.